Fala pessoal, mais uma vez aqui no canal Planeta Blog de uma forma completamente diferente dessa vez aqui, né? Tô tentando fazer um teste aqui tentando gravar direto no programa, porque parece que assim eu consigo gravar vídeo mais rápido, tá? Vamos só fazer um teste aqui, vamos ver o que dá. Se ficar legal, ficou. Se não ficou, eu volto pro formato normal que eu fazia antes mesmo, tá? Eu acho que se der certo, vai ser melhor que eu conseguir fazer vídeos mais rápido. Até engasguei aqui, ó. Esse aqui não vai ter corte nenhum, é direto. Mas vamos lá com esse vídeo aqui de hoje, que é um vídeo que eu considero extremamente sério, pessoal. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui um texto, depois a gente vai comentar sobre isso e exatamente sobre o que eu quero falar nesse vídeo aqui de hoje, a respeito dessa zona no Caicai, na fronteira americana, que inclusive milhares de brasileiros estão fazendo essa sacanagem também, tá? Então vamos lá, vamos ler rapidamente essa matéria aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pessoal. Aí, tá aí. Vamos lá. Suprema Corte dos Estados Unidos reativa a lei de deportação imediata por tentativa de imigração ilegal. Tá? Então vamos ler aqui rapidamente. Ó. A Suprema Corte dos Estados Unidos restabeleceu nesta terça-feira, dia 20, a cláusula da imigração do título 42, que autoriza a deportação imediata de indivíduos pegos, né, tentando entrar ilegalmente no país. A regra foi instituída em 2020 durante o governo de Donald Trump e estava suspensa desde novembro passado por ordem de um juiz do Distrito da Colômbia, em expectativa de ser tomada permanentemente sem efeito a partir desta quarta-feira, dia 21, tá? Foi anteontem isso. Em seu parecer, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, ordenou que a decisão de reativar o título 42 seja mantida até o novo julgamento. Eu vou explicar para vocês exatamente o que significa isso, tá? Nos últimos dias, mais de 20 estados apresentaram recurso de emergência pedindo a volta da legislação diante de uma avalanche de indocumentados que tentam diariamente cruzar a fronteira. O presidente Joe Biden também se posicionou favorável à restituição da norma, ou seja, até o Biden quis parar os imigrantes ilegais, né, entrar nos Estados Unidos, que vinha sendo usado por ele para mandar os indocumentados rapidamente de volta para o México, impedindo de permanecer nos Estados Unidos enquanto busca asilo. Por que eu tô falando sobre Primeiro vamos entender o que é esse artigo 142, né? Esse título, né? Title 142. Esse título foi feito na época do Trump para poder parar a avalanche de pessoas que estavam tentando vir para cá devido àquela pandemia, aquele probleminha que a gente não pode falar aqui o nome, e na verdade foi usado de uma maneira de frear essas pessoas, que elas que estivessem vindo buscar algum tipo de benefício migratório no país, ficassem nos seus países de origem, ou no México, ou em outro país, esperando a sua audiência. Sabe-se que certamente a maioria dessas pessoas não conseguiriam uma aprovação, né, para poder ficar legal no país. Já seria mais já é difícil estando no país, fora então fica muito mais. Daí a urgência das pessoas ficarem pedindo que liberem esse artigo para que as pessoas possam entrar na fronteira e, uma vez nos Estados Unidos, aguardarem a sua audiência, que pode demorar até décadas, tá? Mas por que eu tô falando isso aqui, pessoal? Porque quando foi feito quando começou a espalhar, né? Porque essa lei já existia, não a 142, a lei de pedido de asilo. Mas quando começou a ficar popular e as pessoas se deram conta de que isso seria um buraco para poder entrar nos Estados Unidos, isso se expandiu para o mundo inteiro. Quando eu falo mundo, é o mundo inteiro, tá? Tem pessoas da África aqui, tem pessoas da Ásia, sul-americano, centro-americano e norte-americano, do México, nem se fala, né, o volume. E a gente sabe que no meio dessas pessoas existem de verdade pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão fugindo de alguma ameaça de morte, algum problema realmente sério que elas precisam, até político, né, precisa de um asilo, de uma cobertura, uma proteção. Só que a maioria dessas pessoas que estão vindo para cá, com algumas exceções de alguns países centro-americanos, por exemplo, como Honduras, e principalmente El Salvador, que são países onde a violência é extrema, onde esses narcotraficantes, eles ameaçam inclusive famílias, quando os filhos, né,
não, os pais não liberam os filhos para que eles vá se unir às gangues para se tornar, enfim, se meter na criminalidade. Então, muitas dessas pessoas genuinamente estão buscando um asilo, mas tem uma quantidade absurda de pessoas que estão tirando vantagem do sistema apenas para poder vir para os Estados Unidos de forma ilegal e, quem sabe, tentar uma legalização. Isso, obviamente, se expandiu ao Brasil, né? E o Brasil já é uma história completamente diferente, até porque sabe-se que a possibilidade de uma legalização das pessoas pedindo asilo no Brasil é pequena, né? Provavelmente serão negados seus casos e ficarão aqui por décadas, se não forem embora, até o fim das suas vidas, até que, quem sabe, alguma coisa milagrosa venha acontecer no futuro. Mas ninguém fala isso. Então o que aconteceu? Se criou aqui um bom negócio. Várias pessoas estão incentivando brasileiros que venham pelo chamado caicai, né? Chega aqui, conta aquela história mentirosa e aí entra no país e ficam aqui aguardando uma audiência que provavelmente não vai acontecer tão cedo, e que, se acontecer, provavelmente terão seus vistos e pedidos negados. Até porque o Brasil é um país de uma extensão territorial gigante e tecnicamente não qualifica para estou sendo perseguido. Um país é muito grande, as pessoas podem ir para outras partes, então o juiz entende isso também. E sem falar que o Brasil está um pouco fora da realidade do que é pedir uma imigração, um asilo para ficar aqui no país. Mas a questão é que hoje o que a gente vê são incentivadores de pessoas que estão dizendo: venha, não importa como, com visto de turista, e fica, e principalmente venha pela fronteira, traga uma criança, arriscando menores. E essas pessoas com cérebro de minhoca literalmente agarram crianças, seus filhos menores, e arriscam uma cruzada pela fronteira extremamente perigosa. Pessoal, quando eu falo perigoso, é perigoso mesmo, tá? Eu tô falando passar por lugares onde podem acontecer coisas horríveis, tá? Principalmente na fronteira do México ali. E elas vêm para cá e depois estão hoje, de forma muito orgulhosa, fazendo vídeos, acredite se quiser, né? Eu já vi vários vídeos, inclusive vídeos em outros canais, onde essas pessoas falam abertamente de que estão orgulhosas de terem tentado a vida de forma ilegal por ter enganado o sistema americano, porque contaram, inclusive relatam isso, é isso que é mais chocante, de que foi muito fácil enganar o sistema para poder entrar no país. né? Isso é lamentável. Por quê? Porque primeiro tira a oportunidade de pessoas genuinamente precisando um asilo. Por exemplo, lá na Ucrânia, milhões de ucranianos hoje precisam deixar o país ainda e poderiam estar aqui, poderiam ter pedido asilo aqui. Né? Então essas pessoas estão tirando a oportunidade de pessoas que de verdade precisam de um asilo. Né? E como eu falo assim, é porque estão congestionando o sistema migratório americano, congestionando, e casos verdadeiros vão ficar atrasados no meio de tantos milhares, milhões de pessoas, porque tem mentirosos, pessoas enganando aí no meio, né? Que é o mais triste. Quais são as possibilidades dessas pessoas legalizarem? Poucas, né? As possibilidades são muito poucas, né? Muito poucas, né? Meio redundantes aqui, mas são poucas. Provavelmente ficarão décadas aqui. Isso vai ser empurrado desse governo para outro governo, que vai para outro governo. E essas pessoas vão ficar aqui se elas não receberem uma carta de deportação, uma carta de pedido para deixar o país, ficarão esperando, quem sabe, escondido por aí, uma oportunidade num futuro que pode se levar décadas, como eu falei, né? Ou até nunca acontecer, né? Então, assim, eu não vejo isso uma coisa bacana, isso é uma falta de caráter, e nas redes sociais fazerem vídeos zombando dos oficiais de imigração, rindo que conseguiram driblar o sistema. Todo mundo sabe que isso é uma falcatrua, politicamente correto, nada. Todo mundo em comunidade sabe, e essas pessoas abertamente falam, inclusive um dividem com o outro como fazer para poder cruzar a fronteira e enganar o sistema imigratório. Então, para com esse papo de que não, tem pessoas, a minoria, tá? A maioria faz isso de sacanagem mesmo. Então, assim, o que acontece é que o sistema está extremamente lotado,
As comunidades estão, para quem mora aí dentro de comunidades nos Estados Unidos, sabe o problema que está passando agora, porque um dos fatores que mais foi afetado foi a questão de moradia. Os preços dos aluguéis estão a preços impraticáveis, valores jamais pensados nesse país, né? Você morar, por exemplo, num bairro, numa comunidade em Patterson, né, nos Estados Unidos, que custava tipo $800 um aluguel. Hoje, esse mesmo aluguel de $800, sem inflação, né, foi justamente, aliás, foi inflacionado por causa do volume de pessoas que chegaram. Esse mês de 800 vale 2.000. Um apartamento em Newark, que é uma região onde tem muitos brasileiros, agora tem muitos hispanos também, que você facilmente alugaria por 1.200, passou dos $2.000. E isso se estende por todo o país, né? Sem falar o caos social. O caos social, né, teve o maior número, em 25 anos, o maior número de crimes relatado nesse país, e justamente em regiões onde se concentra o maior volume de pessoas que chegaram de países sul-americanos, né? Essa é a realidade. Foi feita uma pesquisa agora, um poll, né, pela Harvard University, onde eles estão dizendo que estão completamente contra eles precisam de que a questão imigratória seja rigorosa, porque está causando problema social, problema na mudança da estrutura do país, e isso vai se tornar um problema maior se a gente atravessar algum tipo aí de se nós enfrentarmos, que provavelmente é o que vai acontecer, alguma recessão, onde o volume de emprego vai cair, e o que vai acontecer com milhões de pessoas que não têm nenhum amparo, né? Então é isso aí. Agora parece que o Biden se tocou, se ligou na situação. A administração está preocupada e provavelmente quer aumentar, eles querem aumentar o número de deportação imediata das pessoas que chegam na fronteira, porque eles sabem que isso será um problema, principalmente nas próximas eleições. Porque até o eleitorado dos democratas não estão satisfeitos com o que está acontecendo na fronteira. Vocês não sabem, mas isso tudo foi uma engenharia de voto, né? Porque eles precisam, os democratas precisam de eleitores, e eles acreditam que os latinos serão os próximos eleitores deles. Então, para eles foi importante eles encher os estados de latinos na tentativa. É uma jogada mútua, né? As grandes empresas querem trabalho barato, né, em troca de liberar, né, apoiar esse movimento de pessoas aqui para poder que se tornem os eleitores dos democratas, do qual eu acredito que isso não vai acontecer. Vai ser um grande tiro no pé que eles estão dando. Tá bom, pessoal, é isso aí. Uma zona total, cai, pessoas que estão tirando vantagem da situação e provavelmente pagarão por isso, né? Se não pagar sem a possibilidade de uma legalização, pagarão sim com a viver aqui pro resto da vida de forma ilegal, ou pelo menos passar décadas da sua vida. E como eu falo, né, a coisa mais triste é você ficar longe de quem você ama. Provavelmente ficarão longe e até perderão. Não gostaria de falar isso, mas provavelmente perderão familiares porque estão longe e não podem voltar no país por causa da ganância de invadir o país dos outros. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.